O ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, pediu demissão na tarde desta sexta-feira. Em um longo pronunciamento, ele explicou as razões de sua saída do cargo por discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro, e a última delas, a saída do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, exonerado sem o consentimento de Sérgio Moro. Sobre a demissão do ministro Sérgio Moro, conversamos agora com Gaspar Estrada, cientista político e diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, da Universidade Sciences Po, aqui de Paris. Olá, Gaspar, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu começo perguntando o que representa, então, essa saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Olá, Elcio, uma saudação aí a você, aos ouvintes da RFI. Olha, eu acho que essa demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro, é claro que é um golpe político ao presidente Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, pela forma, o fato de ele anunciar essa demissão numa conferência de imprensa, apontando fatos potencialmente graves para a governabilidade futura do presidente Bolsonaro, que já tem contra ele mais de 20 pedidos de impeachment engavetados por enquanto na Câmara dos Deputados, e com uma base social que possivelmente pode rachar. Até hoje, o Bolsonaro tem conseguido fazer que as pessoas que apoiam a Operação Lava Jato sejam os fiéis defensores do governo federal. Mas, a partir da denúncia, não sabemos se essa situação vai se sustentar. E é isso que essa é a aposta, na verdade, do Sérgio Moro, de rachar essa base e de construir uma base política própria para ele. Com relação a essa denúncia grave, que tipo de impacto e consequência pode ter, inclusive, para a sobrevivência do próprio governo de Jair Bolsonaro, Gaspar? Bom, acho que tem duas frentes. A primeira é a frente político-partidária, político-parlamentar. Há vários meses movimentos políticos que tentam usar esta queda na aprovação do presidente Bolsonaro para aprimorar e, de fato, levar adiante um pedido de impeachment do presidente. Agora, o quadro atual com a pandemia, com o distanciamento social, de fato, que pelo menos acontece na classe política e nas instituições em Brasília, faz que é muito difícil que haja, por um lado, um movimento político para que isso aconteça. Agora, há fatos novos, e este fato novo apontado pelo agora ex-ministro da Justiça vai aprofundar e vai multiplicar os pedidos de destituição, e acho que vai também permitir que pessoas que até hoje são próximas do presidente Bolsonaro, do governo, passem a defender uma hipótese de uma abertura de um processo de impeachment, em particular nesta base do presidente Bolsonaro. Eu penso, por exemplo, em parlamentares do PSL, que não estão agora muito próximos do presidente Bolsonaro, mas que na verdade devem sua eleição ao movimento que levou ao Bolsonaro à presidência. E, por outro lado, há um movimento social, além do assunto político. E a base do Bolsonaro, que é mais ou menos uns 30% dos brasileiros de hoje, segundo as pesquisas de opinião, na verdade, elas estão até hoje misturadas entre as pessoas que apoiam Bolsonaro, a pessoa, e outros que apoiam a agenda que o Bolsonaro defendeu na eleição de 2018, nas quais estava a pauta da suposta agenda de luta contra a corrupção e apoio à Operação Lava Jato. É claro que se uma parte significativa desse bolo de 30% racha e a aprovação do presidente Bolsonaro cai, as probabilidades para que a classe política comece a levar a sério um pedido de impeachment crescem. E é nesse sentido que
o Bolsonaro, desculpe, o Moro está fazendo uma aposta de rachar o bolsonarismo ao nível social para provocar politicamente nas instituições uma possível abertura de um processo de impeachment. Agora, no caso, Gaspar Estrada, Bolsonaro foi, então, eleito, inclusive, com essa pauta, essa agenda dele de forte combate à corrupção no Brasil, né? Na medida em que o ex-juiz Sérgio Moro, ministro agora, saindo do governo, saindo com essa pauta, inclusive no pronunciamento dele, ele disse que não compactua com a interferência na política federal, um dos pilares de investigações, inclusive contra a corrupção, ele frisou bastante isso, disse que não havia por que trocar, né? Ele insistiu bastante nessa análise dele, né? Nessa postura dele de não haver motivo para trocar a direção-geral da PF, no sentido de que um dos pilares, né, de sustentação, digamos, moral do governo, que é a luta anticorrupção, como é que fica, então, para o governo, para o Bolsonaro, sustentar ainda essa bandeira? Bom, vai ser difícil. No entanto, eu acho que, na verdade, já era difícil, quase eu diria, desde o começo do governo. Nós não podemos esquecer que antes mesmo de que o Jair Bolsonaro tomasse posse como presidente, já havia indícios de que o discurso de luta contra a corrupção era mais um jogo de cena do que outra coisa. Eu citaria, em primeiro lugar, as revelações do que o que virou depois o ministro da Casa Civil e depois ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, revelou que participou em esquemas de Caixa 2. E o próprio Sérgio Moro perdoou, essa foi a palavra, perdoar o Onyx Lorenzoni, dizendo que ele era uma pessoa, um cidadão de bem e que, portanto, não precisaria de uma posição judicial. Depois, houve o caso Bebiano, em fevereiro de 2019, onde houve escândalos ligados à gestão da campanha presidencial, da qual, na época, Bebiano era o presidente do partido, ex-partido do presidente Bolsonaro. Depois, virou escândalos laranjas, que invocavam os candidatos do PSL e onde o ministro do Turismo estava envolvido. Em todos esses casos, só para mencionar alguns que eram no começo do governo, o ministro Sérgio Moro não atuou decididamente contra a corrupção. E o mais emblemático de tudo foi o que aconteceu quando houve a revelação pelos vários veículos de imprensa do Brasil da escândalo Vaza Jato, onde o próprio Sérgio Moro não reconheceu até hoje a veracidade das mensagens que foram exibidas pela imprensa. Então, eu acho que já há, na verdade, um problema de credibilidade do governo a respeito do discurso anticorrupção. Mas é claro que hoje, com a saída do Sérgio Moro, a base social que apoia o governo até hoje, em base nesse discurso, apesar destas evidências, é claro que essa base tende a se deslocar do Bolsonaro e isso, claro, vai fragilizar a posição política do presidente Jair Bolsonaro. Agora, no caso Gaspar Estrada, qual seria, então, o interesse do presidente Jair Bolsonaro de trocar, então, a direção da Polícia Federal? Bom, eu acho que há, por um lado, sinais de que há investigações em curso sobre a família Bolsonaro, alguns inquéritos, em particular sobre o caso dos fake news. Tem outros inquéritos que, na verdade, estão sendo acompanhados pelo próprio STF, onde a Polícia Federal tem um rol secundário, mas atua nestas CPMIs das fake news. Mas, por outro, também há um sentido claro de que a presidência Bolsonaro está mudando, no sentido de que o Jair Bolsonaro entendeu que a posição dele de não compor minimamente com o Congresso é insustentável e que se ele não faz um acerto político com os partidos políticos, ele não vai se manter no Planalto até 2022. Então, ele está recompondo, na verdade, a sua base política, conversando com os partidos do que ele chama velha política, o centrão, para prometer cargos em troca de votos.
no Congresso. E é claro que, para isso, a presença de Moro no governo dele é mais um estorvo do que um alívio, porque é claro que a imagem de Moro compactuando com Roberto Jefferson, por exemplo, não colaria bem. O Moro não aceitaria tomar uma foto com o Jefferson, mas o problema é que hoje Bolsonaro precisa do apoio destes parlamentares para se sustentar e, sobretudo, evitar a concretização do impeachment. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente está assistindo hoje é uma espécie de segundo governo Bolsonaro, onde, por um lado, tem o grupo dos militares, que estão sendo reforçados, em particular os ministros palacianos, que estão no Palácio do Planalto, e, por outro lado, uma montagem de uma coalizão com alguns partidos da velha classe política brasileira. E quem estão embaixo e que provavelmente já saíram ou provavelmente sairão são os que eram os pilares do governo Bolsonaro 1, que seria o Sérgio Moro, por um lado, e o Paulo Guedes, na economia, do outro lado. Agora, no caso do Gaspar Estrada, qual que você acha que vai ser a reação justamente nessa base eleitoral do Bolsonaro com a saída do Sérgio Moro? Bom, eu acho que é claro que para o Bolsonaro isso tem um custo. E o custo vai ir, eu acho, no sentido da opinião pública e na base eleitoral dele. Ele tem que esticar, segurar a sangria que provavelmente haverá na base social e política dele, para fazer que, na verdade, ele consiga segurar esse 30% do eleitorado que até hoje apoia Bolsonaro. Eu acho que isso para ele é o mais importante, porque se o Moro consegue rachar a base política do bolsonarismo, entrar num partido político, eu acho que eventualmente poderia ser o partido Podemos, do ex-senador Álvaro Dias, que já, eu acho que há por aí enfim, eu acho que ele deve ir para aí. E se o Moro consegue articular politicamente seu discurso e aderir ao Podemos e construir uma base política, ele conseguiria rachar o bolsonarismo. E aí o Bolsonaro vai ficar com um problema político muito grave, porque aí sim o impeachment pode ser levado adiante. No caso, ao sair desse governo, o Sérgio Moro, então, agora ex-ministro da Justiça, já se coloca como presidenciável para 2022 em função do capital político que ele tem, já que ele é considerado uma das figuras mais populares do país? Sem dúvida, ele entra no páreo. E como eu disse para você, eu não tenho dúvidas que ele se filiará a um partido. Tenho dúvidas sobre o fato de se ele aceitará ou não ou mais um cargo público num governo estadual, provavelmente São Paulo, mas poderia ser outro estado. Mas eu tenho clareza que o que ele vai querer é construir uma base política dele, usando justamente a base social do bolsonarismo e a base social do lavajatismo, que foi o grande capital que ele trouxe para o então candidato Jair Bolsonaro e que fez a diferença, ao meu ver, quando a eleição ainda não estava ganha para o ex-capitão do Exército. Uma última pergunta, então, Gaspar Estrada. Na sua opinião, qual vai ser a chance de prosperar eventuais pedidos de impeachment, não só os que já foram encaminhados, mas eventualmente outros que possam vir a surgir dentro do Congresso Nacional, a partir, inclusive, dessa denúncia do Sérgio Moro de que há interferência na Polícia Federal? Bom, eu acho que no primeiro momento temos que esperar quais vão ser os desdobramentos destas denúncias. O próprio Sérgio Moro, desde meu ponto de vista, perdeu muita credibilidade quando ele não reconheceu a autenticidade
dos vazamentos da Vaza Jato. Então, por enquanto, é a palavra do Sérgio Moro. Mas, até hoje, o Sérgio Moro não reconheceu as próprias mensagens que foram reveladas pela imprensa do Brasil. Então, do meu ponto de vista, há ainda dúvidas sobre saber se, de fato, isso aconteceu, como aconteceu. Agora, é claro que, politicamente, isso vai levar a que mais pessoas peçam a destituição e impeachment do Bolsonaro, inclusive porque não temos outro fator que não podemos esquecer, que é o avanço da pandemia no Brasil, o avanço do número de mortos nas últimas horas. E é claro que esta ingovernabilidade está ficando cada vez mais clara do Bolsonaro e que, inclusive, está precipitando este rearranjo político de um eventual novo governo Bolsonaro, pactuando com a classe política, vai no sentido que, na verdade, o Brasil está meio que à deriva. E desse ponto de vista, isso tende a acelerar os eventuais pedidos de impeachment. Agora, é claro que, até hoje, não havia uma maioria política dentro das forças institucionais e políticas para levar adiante um impeachment. Até hoje, isso não era o caso. Agora, se estas denúncias se confirmarem, se mais personalidades da própria base do presidente passarem a defender essa ideia, eu acho que isso também pode evoluir muito rapidamente, como temos visto nesses últimos dias. Muito obrigado, então, ao cientista político Gaspar Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, da Sciences Po, pela entrevista à Rádio França Internacional. Muito obrigado, Gaspar. Obrigado a você e a seus ouvintes.